trabalha com uma grandeza vetorial, você precisa dar não só a intensidade, que é o que a gente está chamando aqui, que tecnicamente a gente chama de módulo, mas também a direção e o sentido. No exemplo em que eu disse, me desloquei de 90 quilômetros e só, fica uma coisa muito no ar, né? E eu consegui dar uma informação melhor para vocês quando eu disse, olha, eu me desloquei de 90 quilômetros, saí de Taubaté, fui Carvalho Pinto até Jacareí, em Jacareí eu peguei ali outra estrada, etc. Bom, quando eu dou essa informação, eu estou no fundo, dizendo qual foi a direção e qual foi o sentido. Eu disse partindo de Taubaté e indo para, eu disse qual foi o sentido. Quando eu disse que estradas eu peguei, eu estou falando na direção. E toda grandeza vetorial, ela tem essa característica. Ela só é completa se você tiver módulo, direção e também o sentido. Mesma coisa para força, né? Se eu disser, eu apliquei uma força de 100 newtons, em quê? De onde para onde? Tá? Para cima, para baixo, para o lado, né? A força foi horizontal, a força foi vertical, né? Como é que foi essa força aplicada aí? Eu sempre brinco para fixar o quanto que é importante a direção e o sentido, com um exemplo que eu vou desenhar aqui. Uma situação bem desagradável, pendurado aqui num penhasco, e pedir uma força para alguém, se você disser simplesmente me dá uma força, se o cara pisar no teu pé e te chutar, você pode reclamar? Não. Não. Né, você pediu só me dar uma força, você não especificou que era para te ajudar, que era uma força vertical, de baixo para cima, né? Você não deu a especificação toda, você pediu uma força, ele deu uma força. Ué, né? Chutou você. Por quê? Porque para especificar um vetor, e força é um vetor, tá? Você precisa ter um módulo, que a gente representa assim, só pela letra, né? A direção e o sentido dessa força. Então, toda vez que você estiver lidando com uma grandeza vetorial, você tem que tomar cuidado em ter essas três coisas. Isso vale para várias grandezas: força, deslocamento, velocidade, aceleração. Todas essas grandezas são vetoriais. As escalares são tempo, massa, pressão, temperatura, energia, tá? Pressão, apesar de muita gente achar que é direcional, não é, né? Pressão é uma grandeza escalar, tá? E como é que a gente vai representar esses vetores? Eu vou trabalhar com vocês a representação cartesiana, que é a mais fácil para começar a pensar em vetores. Existem outras, tá? Existe a representação polar, existe a representação esférica, tá? Por exemplo, quando a gente localiza pontos na superfície da Terra, está sendo usada a coordenada esférica, né, que são aqueles latitude e longitude. Tá? É um outro tipo de coordenada. A gente vai trabalhar só com o cartesiano, tá? Então, a primeira diferença aqui, ó, quando a gente trata do vetor e não só do módulo dele, ou a gente coloca essa seta em cima da letra, ou então a gente usa o negrito quando estiver usando o editor de texto, que fica mais fácil, tá? E aí, qual é a ideia de representar um vetor? Eu traço o eixo cartesiano, x e y, no caso dos vetores planos. Eu tenho aqui o vetor força, tá ele aqui. Esse vetor tem o efeito de puxar alguma coisa daqui para lá e também de baixo para cima, tá? Porque ele forma um ângulo com o eixo horizontal. Quanto desse vetor, né, quanto dessa força que exerce aí uma
força no sentido horizontal e quanto vertical. A gente vai dividir assim, usando o cosseno e o seno do ângulo. O motivo disso é bem simples, tá? Se nós olharmos para cá, vocês vão ver que aqui a gente formou um triângulo retângulo, certo? Todo mundo enxerga esse triângulo retângulo? Sim. Ele é retângulo aqui. Esse lado do vetor, esse cateto, ele é proporcional ao FY. E esse daqui ao FX. E a hipotenusa, a própria força F. Tá? Então, usando ali as regras de trigonometria, a definição de seno do ângulo qual é? É cateto oposto, FY, dividido pela hipotenusa, que é o F. E o cosseno do ângulo, do mesmo ângulo, a definição dele é cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa F. Tá? Por isso aqui, considerando o ângulo do vetor com o eixo do x, a gente vai ter essa divisão. Se eu tivesse tomado outro ângulo, né, esse daqui, seria o oposto. O fx ficaria com seno e o fy com cosseno. O resultado numérico seria o mesmo, não mudaria, tá? Então a gente vai trabalhar com os vetores divididos assim, tá? E a gente vai usar ainda os chamados versores, tá? Que são os vetores unitários. A gente vai trabalhar por enquanto com dois. O versor I, esse I com o acento aqui, né? O chapeuzinho, ele indica a direção positiva, a direção x e o sentido positivo do eixo x, e o J vai indicar a direção vertical e o sentido positivo dela também. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 10 newtons que forma um ângulo de 30 graus com o eixo x, tá? Quem são as componentes desse vetor? Fx, vetor cosseno do ângulo. Fy, vetor seno do ângulo. Tá? E aí, como é que eu vou escrever analiticamente esse vetor? Assim. Tá? Então, ó, desenhando isso aqui, deixa eu apagar aqui. Então, conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim, professor. Tranquilo? A ideia aqui desse exemplo seria o seguinte: eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. E eu estou querendo representar um vetor que ele é de 30 newtons, de 10 newtons, desculpa, e forma um ângulo de 30 graus com o eixo x. Então está aqui o vetor, está aqui os 30 graus que ele forma. Né? E eu quero representar esse vetor usando uma componente horizontal e uma componente vertical, Fy. Tá? E eu vou usar aqui pela primeira vez os versores. Ó. Aqui, esse cara representa a direção e sentido do eixo x, e esse daqui o j do eixo y. Tá? Então, quem vão ser aí as componentes x e y? Então, ó, seno de 30 graus, né, é igual a cateto oposto, Fy, dividido pela hipotenusa, que é F. Deixa eu deixar o F por enquanto. Logo, quem é a componente Fy é o F seno de 30 graus. O F, eu já disse ali que é 10. O seno de 30 graus, eu posso usar a calculadora ou uma tabela e vejo que é meio. Então, o Fy é igual a 5 newtons. Vou guardar esse resultado. O cosseno do mesmo ângulo, cosseno ali de 30 graus,
é igual, por definição, ao cateto adjacente, que é o fx, dividido pela hipotenusa, que é o próprio f. Então, o componente fx vai ser f cosseno de 30 graus. Logo, fx é igual a 10 newtons, raiz de 3 sobre 2, ou o valor que vocês têm lá da calculadora, que é um valor decimal. E aí, para representar esse vetor, a gente faz o seguinte, para escrever, né, ele de uma maneira que é chamada analítica, eu digo assim, o vetor f, e aqui é o vetor, não o módulo dele, tá? O vetor f é igual a fx, quem é? 5 raiz de 3 newtons. Então, 5 raiz de 3, ele está na direção horizontal, sentido positivo. Componente y, 5 newtons. Ele está na direção vertical, sentido positivo. Então, todas essas informações elas estão contidas aqui nessa representação cartesiana do vetor. Tá? É importante que vocês, não só na física, mas também lá na resistência dos materiais em outras disciplinas, olhando para cá, consiga entender isso aqui. Essa associação entre a representação geométrica, né, do vetor e a representação analítica, ela é super importante para que vocês consigam trabalhar resistência dos materiais e outras disciplinas semelhantes, tá? Então, seguindo aqui. Oi, professor. Oi. Alguma coisa? Perguntou alguma coisa? Não. Ah, tá. Alguém fez alguma pergunta? Jogou alguma coisa no chat? Eu não acompanhei. Não. Não? Tá. Por exemplo, aqui nesse segundo exemplo, nós temos o vetor com 20 newtons e formando 45 graus com eixo X, mas reparem só, ele está apontando para cá e para cá. Tá? Como seno e cosseno de 45 são iguais, raiz de 2 sobre 2, o que ficou aqui? Ó? Fx é 20 cosseno de 45. É horizontal? É. Aponta para o lado positivo? Não. Então, negativo. Porque ó, a componente x está apontando para cá. Coordenada... Ops, fugiu. O Fy, 20 seno de 45 graus. É vertical? É. J. Aponta para o lado positivo? Sim. Então, como é que eu represento esse vetor, já substituindo seno e cosseno de 45? Ele é o menos 10 raiz de 2 newtons, aponta para o lado negativo, e 10 raiz de 2 J mais, aponta para cima. Então, ó, negativo no eixo horizontal e positivo no eixo vertical. Ficou claro o exemplo? Uhum. Tá, então aí... E se eu tivesse agora um vetor com 40 newtons também apontando para cá, só que agora com 60 graus? O que muda? Vai mudar o cosseno e o seno, claro, né? Mas ele vai continuar sendo negativo, né? Menos I e mais J, porque ele aponta para a esquerda e para cima, tá? Ah, e se eu tivesse um vetor assim? Esse é fácil, né? Porque, ó, esse cara daqui, ele não tem nenhuma componente no eixo Y, ó. Ele só tem componente no eixo X. Então, que vetor é esse? 50 newtons mais I.
né? Já que ele está apontando para o lado positivo. Se ele tivesse assim, seria como? Seria menos aqui, tá? O que eu quero que vocês façam agora é tentar escrever esses 4 vetores. Façam aí no caderno, só para ver caderno, folha de papel, tá? Não é para enviar, não. Isso aqui é só para a gente testar se vocês conseguem fazer essa distribuição aqui de vetores. Eu vou dar aí, são Professor, 2. professor, volta Sim, volta uns 2 slides aí, mais um. esse. Aqui. Então, esse vetor aqui sempre vai ser assim a resposta? Menos 20 Porque e... ele aponta no eixo horizontal ele aponta para a esquerda e no eixo Uhum. vertical ele aponta para cima. Então ele é menos mais. Tá, mas daí sempre vai ser assim, então, a resolução. Sim. É. Tá, Jó? Sempre que o ângulo for aquele, né? Como eu disse, se o ângulo fosse o de cima, fosse o ângulo que aparece aqui, eu teria que trabalhar, inverter seno e cosseno, né? Ou Uhum. então, você pode sempre buscar esse ângulo aqui, desde que você saiba, se esse daqui for 30, esse aqui é 60, né? Só tomando esse cuidado, se você trabalha com um ângulo entre o vetor e o eixo vertical, aqui fica seno e aqui fica cosseno. Se você Inverte. trabalhar com um ângulo com o eixo horizontal, aí cosseno e seno, tá? Tá. Então, tentem vocês agora fazer esses 4 e eu vou dar alguns minutos para vocês fazerem isso, e na sequência eu faço. Essa não é uma atividade para enviar, não. 10 minutinhos para vocês fazerem, são 8h20 até 8h30 para vocês fazerem esses 4. Olha só, vocês têm aí 4 vetores, eu vou só botar nomes neles para a gente conseguir identificar, né? Se eu quiser fazer todos eles usando o eixo, a referência com o eixo X, tá? Eu preciso também inserir os ângulos. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar esse vetor aqui de... Opa! Vou chamar esse vetor aqui de F1, este aqui de F2, este aqui de F3 e esse aqui de F4, tá? 45, se esse daqui forma 60 graus com o eixo vertical, ele forma quanto com o horizontal? 30, né? Aqui já está 30, aqui está 45, se 45 com o vertical, 45 com o horizontal, tá? Antes de mais nada, deixa eu deixar aqui que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2. E já o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus, que é igual ao raiz de 3/2. E, no caso do 45 graus, seno e cosseno são iguais, ambos iguais a raiz de 2/2, tá? Então, olha só, F1. Sessenta newtons vezes o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2/2. No eixo horizontal, para o lado positivo dele, então mais, né, 60 raiz de 2/2. No eixo vertical, 60 seno de 45 graus, raiz de 2/2. Essa é a componente vertical e ela aponta para o lado positivo, então mais, tá? Então o vetor F1 é 30 raiz de 2 i mais 30 raiz de 2 j. Moleza esse?
Ah, senhor, complicadinho, viu? Não consegui fazer, não. Não? Ó, Ô, senhor, explica para mim aqui, ó. O F1 igual a 60 vezes raiz de 2 dividido por 2. Por que que a raiz de 2 dividido por 2 aqui? porque ele tem 45, forma 45 graus com esse x, né? Hum. Seno e cosseno são raiz de 2 sobre 2. Aqui é o Essa aqui F, vai ser sempre, isso aí vai ser sempre a base, né? é cosseno de 45, e aqui o 60, que é o valor dele, seno de 45. Ao seno de 45 é raiz quadrada de 2. Não, raiz de 2 sobre 2, todos dois, tá aqui. O Sim, sim, que que eu então. fiz? Eu simplifiquei o 60 com 2. 30, e aqui também. Entendi. Tá? Ó, o F2, ele forma 30 graus com a horizontal. Então o F2 já vai ser assim, ó. 50 cosseno de 30, horizontal, beleza, para o lado positivo. Depois 50 seno de 30, vertical, mas negativo, porque ele está apontando para baixo. Ele aponta para lá, que é positivo, e para cá, que é negativo. Aí, quem é o cosseno de 30 graus? Então, F2. Cosseno de 30 graus está ali, ó, raiz de 3 sobre 2. I menos 50 seno de 30 graus, está lá em cima, é meio. J. Então, o vetor F2 é igual a 25 raiz de 3 I e menos 25J. Tá? Conseguiram fazer esse 2? Mais ou menos, eu errei isso. Eu tava errando só na base aí que você coloca aí. Tá. Tenta refazer agora o 3 e o 4. 2 minutinhos para você refazer. Já deu? Vamos lá, senhor. Não, conseguiu fazer? Refazer? Ou não? Eu fiz aqui. Tá, Fiz então vamos lá. aqui. O F3, eu poderia fazer tanto usando o 30 graus quanto usando o 60 aqui, né? A gente está procurando fazer ele sempre pelo, pelo horizontal. Vou ter que reduzir um pouco para caber na tela. Legal. Olha só, ele forma 30 graus com eixo horizontal. Então, o F3, ele tem 60 newtons, cosseno de 30 graus, com eixo horizontal, no sentido negativo, porque ele está apontando para lá. Então, negativo aqui, tá? Negativo. E no eixo vertical, ele tem 60, só que agora seno de 30 graus, Negativo. vertical, negativo. Então, quem é esse F3? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. F3 é igual a menos 60 vezes raiz de 3 sobre 2 i menos 60, seno de 30 é meio, vezes 1 meio j. Então, fechando, F3 é menos 30 raiz de 3i e menos 30j. Chique. Acertou agora? Chique. Beleza. E vamos fazer o F4. O F4 está aqui em cima,
70 newtons e ângulo de 45 graus, tá? Quando o ângulo é de 45 graus, ele tem seno e cosseno iguais, raiz de 2 sobre 2. Só que agora, então, ó, 70, raiz de 2 sobre 2, né, que é o cosseno, horizontal negativo, porque ele está apontando para lá. No eixo vertical, ele é positivo, porque ele está apontando para cima. E vai ser igual. Então, 70 raiz de 2 sobre 2, né? Que no caso de 45, seno e cosseno são iguais. E aí, só fazendo ali a 70 dividido por 2, né? Então, fica menos 35 raiz de 2i mais 35 raiz de 2j. Acertou esse também? Positivo. Legal. Os demais conseguiram acertar? Só o Robin que fala nessa turma, pô? O Além Dias só fala quando o Robin não vem. Não, professor. Ele é o cabeça da turma aí. Ô, professor. Quando não tá, eu falo. Professor, no 4 aí, ó, no F4, por que ele ficou positivo mesmo? O F4, porque ele aponta para cá e para cima, né? Ah, tá. Ó, imagina que você tem aqui um objeto e que você está aplicando uma força assim nele. O que você está fazendo? Você está puxando ele para cá e puxando ele para cima. Tá? Aí nos slides que vocês têm lá, tem aqui o exemplo resolvido aqui mesmo, aqui dentro, tá? E agora a gente vai passar para a questão da soma de forças, tá? Quando nós temos aí dois vetores, por exemplo, esse aqui e esse aqui, aplicados sobre um mesmo objeto, qual é o efeito disso? Eu puxo esse cara para cá com 8 newtons e eu puxo esse cara para cá com 10 newtons. Qual é o efeito líquido de fazer essas duas coisas? Imagina que você está aqui e tem duas pessoas te ajudando. Uma faz isso, outra faz isso. Tá? O efeito líquido vai ser algo por aqui. Por quê? Esse F1, ele tem uma componente horizontal e tem uma componente vertical. E onde isso aparece? Aqui, ó. Né? Ele tem 4 newtons para a esquerda e 4 raiz de 3 newtons para cima, formando 60 graus. Já o F2, ele tem uma componente horizontal positiva, 5 raiz de 2, e uma componente vertical também positiva, 5 raiz de 2. Como é que a gente faz para somar esses dois vetores e saber qual é o resultado líquido? Ó, eu vou somar I com I e J com J. Então, por quê? F2 puxa o cara para lá, F1 puxa para cá. A soma líquida disso é 3,1 newtons I. E esses dois apontam para cima. Então, a soma dos dois vai dar 14 newtons para cima. Então, o vetor resultante da soma desses dois vetores né, qual seria a força única, que está representada aqui, que substituiria essas duas? É essa daqui, 3,1 newtons para a direita e 14 newtons para a esquerda, para cima. Tá? Tá clara essa ideia ou ela é muito confusa para vocês? Mais ou menos, senhor. Olha nesse caso aqui. Se eu puxo alguém para cá com 10 newtons e também para cá com 8 newtons, qual é o líquido disso? 2 newtons para lá, né? Esse cara daqui é o 10 newtons I, esse aqui é o menos 8 newtons I.
Somando os dois, eu tenho 2 newtons para lá. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Pense no seguinte, qual seria o efeito de somar F1 com F2? Ó, F1 puxa para cima e para a direita. O F2 para baixo e para a direita. Eu vou ter um vetor que puxa para cá e ele vai ter algum desvio para cima ou para baixo, porque eles não são iguais. Tá? Olha só, vamos ver quem é o F1 e quem é o F2. Ó. O F1 é o 30 raiz de 2i. E o F2 é o 25 raiz de 3i. Então, se eu somo F1 mais F2, o que eu vou ter? 30 raiz de 2 e mais 25 raiz de 3. Certo? Ó, é o quanto que esse cara puxa para cá e o quanto que esse puxa para lá também. E em J, como é que vai ser? O F1 puxa para cima, 30 raiz de 2. O F2 puxa para baixo, 25. Então, eu preciso somar isso com isso e isso com isso. Vamos ver quanto dá? F1 mais F2 vai ser igual ao 30 raiz de 2, tá? Que é... Deixa eu ver quanto que vai dar isso. Quarenta e 42,3 mais 25 raiz de 3. Quarenta e 3,3. E aqui, 42,3 menos 25, J. Então, a soma dos vetores F1 com F2, ela vai dar 85,6i, 17,3 mais, né? 17,3J. Por quê? É a composição, é o efeito líquido de somar essas duas forças. Né? Ele vai puxar o objeto para cá com quase 86 newtons e para cima com 17,3. Por que para cima menos? Porque esse vetor tem uma componente J oposta a esse. Tá ok? Ficou mais claro agora? Tá ok. Lá na área de tarefas, eu deixei um exercício para vocês e eu vou deixar vocês com esse exercício em aberto até, deixa eu ver a data que eu coloquei, até terça-feira. Segunda é feriado, né? Então, Até dia 11, professor. tá até dia 11? Deixa eu botar, é porque eu esqueci do feriado. Vou colocá-lo até o retorno do feriado. Feriado é dia 12, a gente vai ter aula só no dia 13. Ele está no dia 11, domingo, mas ele vai aceitar até o dia 13. Ele não fecha no domingo, não. Tá? Aí qual é a ideia? Que vocês tentem fazer esse exercício e aí na próxima aula, na terça-feira, eu faço o exercício com vocês e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Porque depois a gente vai seguir com estática de vetores e aí é importante que vocês tenham
pelo menos essa ideia de como somar e subtrair vetores no eixo cartesiano muito bem clara para vocês. Tá ok? Se quiserem começar a tentar fazer agora, a gente ainda tem aí mais uns 10, 15 minutos de aula. Vocês já podem dando uma olhada e tirando dúvidas, tá? No exercício também vai ter que fazer, somar F1 com F2, assim ou não? Sim, também. Também, ele tem duas questões. A primeira é só representar e a segunda é fazer algumas operações. Alright. Porque isso daqui é muito, essa soma para vocês é muito importante. Por exemplo, imagina aqui se você tivesse um objeto aqui sendo mantido estático, preso por 4 cabos. Se essas forças não somarem zero, esse objeto vai ficar em movimento. Então, essa soma de vetores, tanto para manter um objeto parado, quanto para colocá-lo em movimento do jeito que eu quero, ela é muito importante. Professor. Sim? Professor, aqui nesse último exercício que você fez aí na soma do F1 e F2, por que deu aqui no segundo aqui 42,3 mais 43,3? 30 raiz de 2. 30 vezes a raiz de 2 e 25 vezes a raiz de 3. Raiz de 2 é 1,4 e a raiz de 3 é 1,7, né? Então, eu fiz dessa mesma forma, só que eu já fiz na calculadora tudo aqui. Já foi direto para 85,6. Ah, tranquilo, dá na mesma. É que eu fiz passo a passo aqui. Ah, entendi. Então eu posso fazer direto. Isso, sem problema nenhum. Ah, obrigado, professor. Por isso que eu estou estranhando aqui que você fez passo a passo. Professor, Sim. ali é 30 raiz de 2, certo? Mais 30, mais 25 raiz de 3. Isso. Então, mas eu colocando aqui 30 raiz de 2, dá dando 42, certo? 42,3, tá. É 42,4 o meu tá dando. Tá. Aí eu posso colocar o sinal de mais, certo? Mais 25 raiz de 3. Isso. O meu tá dando 201. É isso mesmo? Não, dá 85,6. Ué. Eu coloquei, ó, a raiz é 30 raiz de 2, mais 25 raiz de 3. Ah, mas você tem que fechar isso aqui, né? Senão você está fazendo a raiz de tudo. Sim, entendi. Tem que colocar entre parênteses. Quando você coloca uma coisa como essa aqui na calculadora, você tem que fazer assim, 30 raiz de 2 mais 25 vezes a raiz de 3. Se você não colocar esse parênteses aqui, a calculadora entende isso. Agora deu certo, senhor. Tá certo? Ah, beleza, então cuidado com isso. Quando você fizer a raiz da calculadora, você tem que fechar parênteses, senão não vai. fechar o parênteses. Beleza. Aí deu 85,7. Pequenas diferenças vão ocorrer quando você faz a soma toda de uma vez, é melhor, né? Uhum. Pessoal, então tentem fazer o exercício para a gente corrigir na terça-feira. Aproveitem aí o feriado, descansem. E semana que vem a gente faz essa lista juntos aí. Mas é importante que vocês tentem para ver os erros e entender as dificuldades, tá ok?